Era para ser só mais uma noite comum, mas bastou um pequeno detalhe, uma mamadeira trocada, para mudar o destino de uma família inteira. Se eu não tivesse trocado aquela mamadeira, hoje uma criança estaria morta. É estranho pensar como o destino às vezes depende de um gesto tão pequeno, quase imperceptível. Mas naquela casa, entre o luxo e o silêncio, até o ar parecia esconder segredos. Antes de eu te contar o que aconteceu, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é uma daquelas histórias que mexem com o coração e fazem a gente acreditar que o bem sempre vence, mesmo quando parece impossível. A mansão dos Vasconcelos ficava no alto de um morro, cercado por jardins e muros tão altos quanto o orgulho de Henrique, o dono de tudo. Ele era um homem acostumado a mandar e ser obedecido, um milionário frio, viúvo, que acreditava que dinheiro era sinônimo de controle. Depois que a esposa desapareceu num acidente misterioso, ele ergueu muros, não apenas de concreto, mas também no coração. Tinha uma filha de apenas 1 ano, a pequena Helena, uma menina delicada, de pele clara e olhos que lembravam o céu antes da tempestade. Ela era cuidada por médicos, enfermeiras e uma equipe que seguia horários rígidos como os de um hospital. Naquela rotina perfeita, cada segundo era cronometrado. E foi nesse cenário de precisão e aparências que chegou Lívia, a nova babá. Uma mulher simples, de olhos atentos e mãos que pareciam entender o silêncio das crianças. Trouxe consigo um caderno azul de capa gasta, onde anotava tudo: horários, reações, cheiros, barulhos e até o que ninguém mais percebia. O motorista cochichou que Henrique detestava atrasos. A governanta advertiu que a noiva dele, Isadora, não tolerava perguntas. Seja invisível, disseram. Mas Lívia não acreditava em invisibilidade. Pessoas invisíveis enxergam o que ninguém quer ver, e é por isso que incomodam tanto. Desde o primeiro dia, algo na casa parecia fora de compasso. O relógio do berçário marcava sempre 5 minutos adiantado. O abajur piscava uma luz trêmula, e o ar tinha um leve cheiro metálico que vinha e ia. Helena dormia tranquila, mas às vezes seu corpo tremia como se lutasse contra algo invisível. As enfermeiras diziam ser apenas cólica. Isadora sorria para as câmeras como se vivesse um comercial de perfume. Sempre perfeita, sempre ensaiada. Veja como ela me reconhece, dizia, segurando a bebê com um carinho ensaiado. Henrique, ocupado demais com negócios e reuniões, apenas assentia e voltava ao telefone. Lívia observava tudo com calma. O caderno azul ia ganhando anotações, temperatura constante, manchas pequenas no braço, leite com odor metálico leve. No início achou que fosse coisa da cabeça, mas à medida que os dias passavam, a sensação crescia. Havia algo errado com aquele leite. As mamadeiras vinham prontas da cozinha, 2 por vez, etiquetadas com hora e iniciais. Eram idênticas, mas o olfato de Lívia era afiado. Um dos frascos sempre tinha um cheiro diferente, quase imperceptível, algo entre ferro e limão. Naquela noite, Isadora entrou no quarto com um sorriso frio e um vestido de seda. Hoje eu mesma quero dar o leite, disse, pegando a mamadeira azul da prateleira. A câmera no teto piscou. Clique, como se estivesse registrando o destino. Lívia se aproximou discretamente. Posso verificar a temperatura? E perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. A noiva assentiu, mas os olhos dela diziam outra coisa. Um babá girou a tampa do frasco e ouviu um tilintar fraco, como se algo tivesse sido colocado ali dentro. Fingiu não perceber, mas anotou: som de metal interno. Quando Isadora virou de costas, Lívia aproximou a mamadeira do nariz. O cheiro metálico voltou, mais forte. Era como o gosto do medo. Depois que a noiva saiu, ela ficou ali, observando Helena dormir. O monitor piscava luzes verdes e o som da respiração da bebê preenchia o quarto. De repente, um clique. A câmera girou sozinha, 1 centímetro. E voltou. Lívia gelou. Sentiu que alguém observava não apenas a criança, mas também ela.
Na cozinha, ouviu risadas abafadas e o som de copos brindando. Era o jantar de gala de Henrique e Isadora. A música vinha alta. O piano tocava notas alegres demais para uma casa tão triste. A babá olhou novamente para as duas mamadeiras. Eram iguais, mas não eram. A sem etiqueta tinha um arranhão minúsculo na rosca. Pegou ambas e anotou no caderno. 2 linhas paralelas não são o mesmo caminho. Então fez algo que mudaria tudo. Preparou uma nova mamadeira do zero, com o pó lacrado que havia no armário, e trocou o frasco sem que ninguém notasse. O leite limpo foi para o berço. O outro, o suspeito, foi escondido no bolso do avental. Naquela madrugada, enquanto a chuva batia no vidro e o piano cessava lá embaixo, Helena chorou de repente. Era um choro rouco, fraco, como se a dor tivesse voz. Lívia a pegou no colo, embalando devagar, e sussurrou: "Tá tudo bem, minha flor. Eu prometo que nada vai te acontecer." No monitor, o batimento cardíaco acelerava e diminuía, oscilando como uma canção quebrada. A babá trocou a fralda, mediu a temperatura e respirou fundo. O medo tinha cheiro e ela o sentia cada vez mais forte. De manhã, as manchas na pele da menina tinham aumentado. O pediatra, por telefone, disse que era uma reação comum. Isadora suspirou com fingida preocupação. Essas alergias de bebê são imprevisíveis. Henrique, como sempre, mandou resolver logo e saiu apressado. Lívia, sozinha no quarto, observou o leite limpo que havia dado na noite anterior. Helena parecia melhor. Menos febre, menos choro. Isso confirmou sua suspeita. O problema estava na mamadeira trocada. Decidiu então guardar o frasco e levá-lo para a análise. Raul, um amigo técnico de laboratório, devia estar de plantão naquela tarde. Escreveu no caderno: verificar composição, pedir confidencialidade. Guardou a mamadeira num saco térmico e saiu disfarçada, dizendo à governanta que ia buscar lenços. No jardim, cruzou com o jardineiro, um homem estranho, sempre com o olhar baixo e as mãos sujas de terra mesmo sem trabalhar. "A senhora vai sair?" lhe perguntou ele, fingindo simpatia. "Só 1 minuto, coisa rápida", respondeu, apertando o bolso com força. Na portaria, o segurança carimbou um papel que ninguém pediu. Um detalhe que passou despercebido, mas mais tarde faria sentido. Lívia caminhou pela rua, o vento frio cortando o rosto e o medo martelando no peito. Cada passo era um risco. Se estivesse certa, estava enfrentando algo muito maior do que uma simples coincidência. Entregou o frasco a Raul pelos fundos da clínica, sem dizer nomes. "Analisa isso, por favor. E se for o que eu penso, me liga assim que puder." O técnico olhou para ela surpreso. "Tem cheiro de encrenca." "Tem cheiro de metal", respondeu ela, e foi embora sem olhar para trás. Horas depois, o telefone tocou. Raul falava rápido, tenso. "Lívia, isso não é leite comum. Tem resíduos de substância tóxica doméstica, em microdoses. Se essa criança continuar tomando, pode ter falência de órgãos." O mundo dela pareceu encolher. "Você tem certeza?" "Tenho. E vou te mandar o laudo agora, mas cuidado com quem está perto de você. Isso é coisa séria." Lívia desligou o telefone e encostou na parede fria. As mãos tremiam. No quarto da bebê, o monitor apitava irregular. Helena dormia com respiração curta, as bochechas avermelhadas. Lá fora, o jardim parecia uma pintura imóvel. O jardineiro passava o rastelo sem olhar para lugar nenhum. A casa, o luxo, as flores, tudo era fachada. E atrás dela, algo muito podre crescia. À noite, durante o jantar, Isadora desceu radiante, como se nada tivesse acontecido. "Amanhã teremos visita de jornalistas", disse com um sorriso. Henrique apenas assentiu, cansado. Lívia servia a mesa em silêncio, observando cada gesto, cada olhar trocado. Quando os olhos da noiva cruzaram os dela, um arrepio percorreu a espinha. Era como se Isadora soubesse. "Não se preocupe, Lívia. Aqui tudo é controlado", disse, com um tom doce demais para ser inocente. Mais tarde, sozinha no quarto de serviço, a babá abriu o e-mail de Raul. O laudo estava ali, frio, impessoal, mas com 3 palavras sublinhadas: uso intencional recorrente.
Aquilo não era acidente. Era um crime. Uma tentativa lenta, cruel, planejada. O sangue dela gelou. Pegou o celular, abriu a câmera e filmou o frasco, o laudo, o rosto da bebê dormindo. Precisava de provas, porque sentia que ninguém acreditaria nela. Quando foi guardar o celular, vibrou uma ligação de número desconhecido. Atendeu. Do outro lado, uma voz feminina sussurrou. Você não devia ter mexido na mamadeira. A linha caiu. O coração de Lívia disparou. O som do monitor ecoava no silêncio do corredor. Ela trancou a porta, abraçou o caderno azul e prometeu para si mesma. Eu vou descobrir quem está por trás disso. Nem que custe tudo. E lá fora, a chuva começou a cair. Fina, fria, como se o próprio céu tentasse avisar que o pior ainda estava por vir. A chuva ainda não tinha parado quando Lívia voltou da clínica com o coração pesando mais do que a própria mala. Cada passo que dava na calçada molhada parecia ecoar dentro dela. A mansão estava quieta demais, iluminada por luzes frias que tornavam o luxo ainda mais assustador. O portão se abriu com um chiado metálico e o jardineiro estava lá, parado, segurando o mesmo carrinho de sempre, só que sem flores. Voltou tarde, murmurou ele, sem olhar nos olhos dela. Fui buscar o que vai salvar essa casa, respondeu firme, mesmo com o medo latejando na voz. Quando entrou, a governanta veio apressada, visivelmente tensa. A senhora Isadora está te procurando. Disse que precisava de você no quarto da bebê. Lívia assentiu, engolindo o nervosismo, e subiu as escadas. O som do salto de Isadora ecoava no corredor, como se marcasse o ritmo do perigo. Estava onde, Lívia? Lhes perguntou a mulher, com aquele sorriso doce que sempre escondia veneno. No depósito, procurando os lenços de gaze que estavam em falta. Isadora se aproximou, o perfume forte invadindo o ar. Lenços? Mas eles ficam no banheiro do corredor, você sabe. A babá manteve o olhar firme. Ficam, mas os do tipo que uso acabaram. Isadora sorriu, mas os olhos denunciaram raiva. Tome cuidado para não se perder nesta casa. Alguns lugares não são seguros. Helena dormia agitada, o rosto pálido, pequenas manchas espalhadas pelos braços. Lívia encostou a mão na testa dela, febril. A câmera no teto piscava uma vez, duas, três. Aquilo não era vigilância. Era ameaça. O monitor cardíaco apitava irregular e o barulho se misturava ao som distante da chuva. A babá fingiu seguir a rotina, limpou o berço, ajeitou os lençóis e, enquanto Isadora virava de costas, pegou discretamente o frasco contaminado escondido sob a prateleira. Guardou no avental. Tinha em mente cada detalhe do laudo que Raul enviara, uso intencional recorrente. Alguém estava envenenando a menina, lentamente, todos os dias. Horas depois, Isadora desceu para o jantar com Henrique. O milionário estava tenso, preocupado, mas ela o envolvia em doçura e sorrisos ensaiados. Helena vai melhorar, querido. Eu prometo. Estou cuidando de tudo pessoalmente. Henrique apenas murmurou algo sobre confiança e voltou aos papéis da empresa. Lívia, na cozinha, lavava as mamadeiras com calma. O detergente tinha um cheiro cítrico forte, idêntico ao aroma que sentira na noite anterior. No ralo, escorria uma espuma esbranquiçada e metálica. Ela parou por um instante, olhou para o vidro da janela e viu o reflexo de alguém atrás dela. O jardineiro. Posso ajudar? E perguntou ele, forçando um sorriso. Não precisa. Já está tudo limpo, respondeu. Nem tudo o que parece limpo está seguro, murmurou ele antes de sair, deixando um rastro de terra no chão. Lívia sabia que estava sendo observada. Cada gesto seu era registrado por aquelas câmeras, cada palavra monitorada. Mas ela também sabia que não podia parar. Naquela noite, esperou a casa dormir. Pegou a chave reserva que a governanta escondia no aparador e foi até o escritório de Henrique. Precisava de provas. No computador, encontrou pastas com relatórios médicos, receitas e notas fiscais.
Em uma delas, o nome Isadora C. Vasconcelos aparecia repetido dezenas de vezes em solicitações de remédios infantis, sempre com o mesmo carimbo de um médico inexistente. Copiou tudo num pendrive. No meio dos arquivos, achou algo que fez o sangue gelar, uma pasta oculta chamada Plano H. Dentro, documentos falsificados, inclusive uma certidão de nascimento. O nome de mãe era Isadora Carvalho Vasconcelos Helena. O coração de Lívia parou por um instante. Isadora havia falsificado a maternidade da criança, apagado a verdadeira mãe dos registros. E se Laura, a esposa desaparecida, ainda estivesse viva? Ou pior, se tivesse sido vítima da mesma mulher que agora envenenava sua filha? Um som a fez virar depressa, a porta se abrindo. O jardineiro estava ali na penumbra. Não devia estar aqui, disse ele, segurando algo nas mãos. Quem te mandou? Perguntou Lívia, tentando disfarçar o medo. Ele baixou o olhar. Eu só planto o que mandam plantar, moça. Mas tem sementes que nascem em sangue. As palavras enigmáticas ecoaram antes de ele sair. O babá apagou o computador, guardou o pendrive e correu para o quarto da bebê. Helena respirava devagar, o corpo frágil. Sentou-se ao lado do berço e chorou baixinho, pela primeira vez. Não de fraqueza, mas de raiva. De manhã, o caos começou. Henrique gritou por todos no andar de baixo. Quem mexeu nos arquivos do escritório? A governanta tremia, negando tudo. Isadora encenava surpresa. Deve ter sido a nova funcionária, querido. Ela anda estranha, não acha? Lívia desceu devagar, ciente de que seria o alvo. Fui eu, disse, olhando diretamente para ele. O silêncio cortou o ar. Precisava ver os relatórios médicos da menina. Isadora fingiu indignação. Você invadiu o escritório? Isso é crime! Henrique ergueu a voz. O que queria encontrar? Lívia respirou fundo. A verdade. O leite está contaminado. Sua filha está sendo envenenada e eu posso provar. A reação foi imediata. Isadora deu uma gargalhada fria. Meu Deus, que absurdo! Essa mulher está delirando. Henrique, furioso, exigiu provas. Lívia tirou o laudo do bolso. Está tudo aqui. A substância foi encontrada no leite da bebê. O milionário pegou o papel, leu, mas hesitou. O orgulho o impedia de acreditar. Você tem noção do que está dizendo? Está acusando a minha esposa de matar minha filha? Estou dizendo que alguém nesta casa está fazendo isso, respondeu ela firme. Isadora fingiu chorar, teatral. Você acha mesmo que eu faria isso com a filha do homem que amo? Henrique suspirou cansado. Chega, vou mandar analisar tudo novamente. Até lá está suspensa. O chão sumiu sob os pés de Lívia. Senhor Henrique, por favor, se eu estiver certa, cada hora conta. Mas ele não quis ouvir. Saia da minha casa antes que eu chame a polícia. Lívia subiu para o quarto pela última vez. Helena dormia, o corpo quente, a respiração curta. A babá beijou a testa dela e prometeu. Eu volto. Mesmo que ninguém acredite em mim. Guardou o caderno azul e o pendrive no bolso, junto com o ursinho de tricô do berço. No corredor, o jardineiro apareceu outra vez, murmurando. Melhor não voltar, moça. Aqui, quem cuida demais acaba sendo enterrado. Ela não respondeu. Apenas desceu as escadas. O som dos próprios passos, misturado à chuva que recomeçava lá fora. Do lado de fora, o vento frio cortava como navalha. Mas o coração de Lívia ardia com algo mais forte que o medo, a certeza. Ela sabia que estava lutando contra pessoas poderosas, perigosas, mas também sabia que não podia parar. Dentro do táxi, olhou pela janela e viu a mansão ao longe, enorme, bela e completamente podre por dentro. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta para Raul. Prepare tudo. A verdade vai sair amanhã. E enquanto as luzes da cidade se perdiam na neblina, ela sentia no peito que o dia seguinte traria não só a verdade, mas também o risco de nunca mais voltar viva para contá-la. A noite chegou sem avisar, e com ela o peso do que estava por vir. Lívia passou o dia inteiro escondendo o medo atrás de gestos calmos, mas por dentro era um redemoinho de angústia e coragem.
No pequeno quarto que alugava nos fundos de uma padaria, o som das máquinas de pão ao longe era o único ruído que a lembrava que o mundo ainda seguia em frente. Em cima da mesa de fórmica espalhou as provas como quem monta um altar de verdade. O laudo do laboratório, as fotos das mamadeiras, cópias dos registros falsificados e o pendrive que guardava o vídeo da câmera de segurança que ela mesma havia resgatado antes de sair da mansão. As mãos tremiam enquanto organizava tudo. O rosto de Helena vinha à mente a cada segundo, frágil, inocente e ao mesmo tempo tão forte por ainda resistir àquilo tudo. "Você não vai morrer por culpa deles, minha pequena", murmurou. A luz fraca da lâmpada piscava e o vento fazia ranger a janela. Raul chegou pouco depois, com os olhos marcados de medo. "Tem ideia do que está enfrentando, Lívia? Essa mulher, essa Isadora, ela tem gente poderosa por trás." Ela levantou o olhar firme. "Não me importa. Se eu me calar, a próxima criança pode não ter alguém para trocar a mamadeira." Raul pousou uma pasta na mesa. "Aqui está o laudo oficial, carimbado e datado. Se algo acontecer comigo, tem cópia digital salva na nuvem." Lívia respirou fundo, grata. "Obrigada. Agora preciso de uma forma de mostrar isso para o mundo." "Jornal? Polícia?" ele sugeriu. "Ainda não. Eles são fáceis de comprar. Preciso de algo que fale mais alto que o dinheiro." Ela olhou o pendrive e soube o que fazer. Enquanto isso, na mansão, o ambiente tinha mudado. O clima de festa deu lugar a uma tensão silenciosa. Henrique andava de um lado para o outro, confuso. Helena piorava e Isadora insistia que era apenas uma fase de adaptação. O jardineiro evitava encará-lo e a governanta andava com medo até da própria sombra. À noite, quando todos dormiam, Isadora desceu ao escritório, trancou a porta e começou a digitar freneticamente no computador. O brilho da tela iluminava o rosto frio dela. Imprimiu um documento e guardou numa pasta com o nome Encerramento. No jardim, o jardineiro observava tudo pela janela. No mesmo instante, o telefone de Raul tocou. Era uma voz masculina, rouca, ameaçadora. "Se vocês abrirem a boca, o leite não vai ser o único com gosto de metal." Ele desligou antes que Raul respondesse. O técnico olhou para Lívia, pálido. "Eles sabem da gente." Ela se levantou decidida. Então é agora ou nunca. De madrugada, sob chuva e trovões, ela voltou à mansão. Pulou o portão lateral e entrou pelos fundos, onde conhecia cada degrau que rangia. O corredor cheirava a lavanda, mas havia algo escondido sob o perfume. O mesmo odor ácido do veneno. O relógio da parede marcava 3h22. No berçário, Helena dormia, mais pálida do que nunca. A nova funcionária, contratada por Isadora, dormia no sofá com fones nos ouvidos. Lívia se aproximou, trocou discretamente a mamadeira da prateleira e colocou outra, limpa. Mas ao fazer isso, algo chamou sua atenção. Na parede havia uma foto antiga, emoldurada. Uma mulher de sorriso sereno, segurando um bebê no colo. Lívia congelou. A mulher da foto era idêntica a ela. O mesmo rosto, o mesmo olhar. Abaixo da moldura, um nome gravado em dourado. Laura Vasconcelos. O mundo girou. Laura, a esposa desaparecida de Henrique, era sua irmã mais velha. Aquela que sumira quando ela ainda era criança. As lembranças voltaram em flashes. O carro na chuva, o grito, o colar partido em duas metades, o hospital, o vazio. E agora, ali, diante dela, o outro pedaço do colar brilhava na foto. O chão pareceu sumir sob seus pés. Helena era filha de Laura, sua sobrinha. E Isadora estava tentando apagar a única herdeira legítima da fortuna dos Vasconcelos. "Meu Deus!" sussurrou, sentindo o coração disparar. Lá fora, um trovão explodiu e passos começaram a ecoar no corredor. A porta se abriu devagar. Isadora apareceu com um copo de vinho na mão e um sorriso venenoso. "Não esperava te ver aqui de novo, Lívia." A babá manteve a calma. "Eu também não esperava encontrar a foto da minha irmã morta." O sorriso da noiva congelou. "Que história é essa?" "Você sabe muito bem qual. Laura Vasconcelos era minha irmã. E essa criança é minha sobrinha." Por um segundo, o rosto de Isadora perdeu a cor. "Mentira.
Ela morreu no acidente. Morreu? Ou você garantiu que ela desaparecesse para tomar o lugar dela? O copo se partiu nas mãos da mulher e o vinho escorreu como sangue. Você não sabe do que está falando, sibilou ela se aproximando. Se soubesse o que essa família esconde, correria antes que fosse tarde. Lívia não recuou. Eu não corro. Eu luto. O jardineiro surgiu atrás, suando frio. Patroa! Ele está subindo, disse em voz baixa. Isadora o fulminou com o olhar. Então faça o que tem que fazer. Mas antes que ele agisse, Henrique apareceu no topo da escada, confuso com o barulho. O que está acontecendo aqui? A cena congelou. Lívia segurava a mamadeira, Isadora tremia, o jardineiro tentava se esconder. Ela invadiu a casa, Henrique? E gritou Isadora. Tá mentindo, tá inventando histórias absurdas. Henrique desceu furioso. Você ficou louca, Lívia? Eu devia chamar a polícia agora mesmo. Faça isso, mas antes veja isso. Ela tirou o pendrive do bolso. O vídeo da câmera de segurança. O que você apagou, Isadora? Henrique, hesitante, pegou o dispositivo e conectou no notebook da sala. O vídeo começou. A imagem mostrava Isadora mexendo nas mamadeiras, misturando o líquido, sorrindo enquanto o jardineiro vigiava. A voz dela ecoou na sala. Amanhã tudo estará resolvido. Henrique ficou imóvel, o rosto pálido. Meu Deus! Isadora tentou correr até o computador, mas Lívia foi mais rápida e segurou o braço dela. Acabou. Você não entende? Gritou Isadora desesperada. Nada é o que parece. Mas o que ela não sabia era que a verdade já era forte demais para ser contida. De repente, um barulho de vidro quebrando ecoou do andar de cima. O monitor da bebê apitou alto. Todos correram para o berçário. Helena estava imóvel no berço sem respirar. Lívia gritou, pegando-a nos braços. Não, não, por favor. Henrique ligou para a emergência, mas a linha parecia morta. Meu Deus, minha filha! Lívia apertou o peito da menina, tentando reanimá-la, enquanto lágrimas escorriam sem controle. Você não vai embora, me ouviu? Sua mãe me prometeu que eu te protegeria. Soprou o ar da vida com todo o desespero de quem ama. E então, o milagre aconteceu. Um choro fraco, pequeno, mas vivo. Helena respirava. O tempo parou. Henrique caiu de joelhos. Isadora recuou, pálida, sem acreditar. O jardineiro começou a chorar. A sirene da polícia ecoou ao longe. A verdade tinha vencido o veneno. A sirene da polícia cortava a madrugada como um grito vindo do céu. As luzes azuis e vermelhas refletiam nos vidros da mansão, transformando o luxo em palco de tragédia. Lívia ainda estava ajoelhada, com Helena nos braços, sentindo o coraçãozinho da bebê bater fraco, mas firme. Henrique, ajoelhado ao lado, tremia, não de frio, mas de culpa. Ela tá viva. Meu Deus, ela tá viva. As lágrimas dele caíam no chão de mármore, se misturando com o vinho derramado, o mesmo que Isadora havia deixado cair quando a verdade começou a se revelar. Do outro lado do quarto, Isadora tentava se recompor. O rosto, antes impecável, agora mostrava rachaduras de desespero. Foi um acidente, eu juro. Gritava, mas ninguém acreditava mais. O jardineiro, pálido, recuava para o canto, os olhos fixos na bebê. O som das botas dos policiais ecoou pelos corredores e um deles entrou com voz firme. Todos ficam onde estão. Henrique levantou a mão ainda em choque. Por favor, chamem uma ambulância. Minha filha precisa de socorro. Um dos agentes correu até o rádio, enquanto o outro observava a cena. O que aconteceu aqui? Perguntou. Lívia, exausta, estendeu a mamadeira. Foi isso. Tem veneno aqui dentro. Ela estava sendo envenenada há semanas. O policial olhou o frasco, desconfiado, e fez sinal para o perito recolher. Vamos verificar no laboratório. E a senhora? Perguntou, apontando para Isadora. Eu sou a mãe. Essa mulher invadiu a minha casa e me atacou. Gritou ela histérica. Mentirosa. Respondeu Lívia, o rosto tomado por lágrimas e raiva. A verdadeira mãe de Helena era Laura Vasconcelos, minha irmã. E essa mulher matou ela para tomar o lugar. O silêncio que seguiu foi como uma explosão muda. Henrique virou-se lentamente, o rosto completamente branco.
O quê? Lívia tirou o colar do bolso, a metade partida, e mostrou. Laura me deu isso antes do acidente. E sabe o que encontrei hoje aqui? A outra metade. No retrato que você manteve no quarto da sua filha, Henrique cambaleou. As lembranças vieram como facas. O carro desaparecido, o corpo nunca encontrado, o colar quebrado. Meu Deus! Isadora deu 2 passos para trás. Ela tá mentindo, Henrique. Tá tentando enlouquecer você. Mas a voz dela já não convencia nem a si mesma. O jardineiro, pressionado, abaixou a cabeça e disse com a voz trêmula: Eu só segui ordens. Ela mandou. Disse que o bebê não era dela, que precisava sumir com a criança antes que a verdade viesse à tona. Um dos policiais se aproximou. Então confirma que foi a senhora Isadora quem ordenou colocar veneno nas mamadeiras? O homem chorava. Sim, ela me pagava. Dizia que eram vitaminas, mas eu vi o rótulo cloreto de etila. Henrique levou as mãos à cabeça. Meu Deus, eu deixei o diabo morar comigo. Isadora gritou, tentando escapar. Ele mente. Eles todos mentem. Isso é um complô. Mas os policiais já a seguravam pelos braços. Você está presa, disse um deles firme. Ela se debateu, olhou para Henrique e gritou. Você devia me agradecer. Eu te livrei dela, daquela mulher fraca que só te atrasava. O tapa que Henrique deu ecoou como um trovão. Você matou a mulher que me amava e tentou matar a minha filha. Lívia se aproximou, ainda segurando Helena. Não vale mais a pena gritar. A verdade já venceu. A noiva perfeita, agora algemada, lançou-lhe um olhar cheio de ódio. Você devia ter ficado invisível, babá. Lívia não respondeu. Apenas olhou para a menina no colo e disse, nem toda babá é invisível. Algumas nascem para enxergar o que ninguém quer ver. A ambulância chegou minutos depois. Os paramédicos avaliaram Helena e confirmaram que ela estava fora de perigo. Milagre, disse um deles. Com essa quantidade de toxina acumulada, era para ela não ter resistido. Lívia sorriu com lágrimas nos olhos. Milagre, ou justiça. A menina apertou um dos dedos dela com a mãozinha fraca, e aquilo bastou. Enquanto Isadora era levada pelos policiais, a casa ficou em silêncio. O jardineiro foi colocado na viatura também, cabisbaixo, repetindo baixinho. Eu só obedecia. Eu só obedecia. Henrique ficou parado no corredor, olhando o vazio, o colar nas mãos. Ela era sua irmã, não é? Perguntou com a voz quebrada. Lívia assentiu. Laura nunca desapareceu do coração de quem amava. E agora a filha dela tem uma chance de viver. Ele respirou fundo, as lágrimas descendo livres. Eu te expulsei, te chamei de louca. E mesmo assim você salvou minha filha, porque ela também é minha, respondeu. Não de sangue apenas. De amor. A equipe da perícia recolhia provas. Um policial se aproximou e entregou um envelope lacrado. Senhor Henrique, isso foi encontrado no cofre da suíte da senhora Isadora. Dentro havia documentos, contratos falsos, passaportes e uma certidão de nascimento. Henrique a abriu com as mãos tremendo. Meu Deus, ela realmente falsificou tudo. Mudou o nome da mãe. Colocou o dela. Olhou para Lívia. Ela planejou herdar tudo quando eu morresse e quase conseguiu, respondeu ela. No hospital, enquanto Helena dormia tranquila, Henrique e Lívia ficaram lado a lado pela primeira vez em paz. Ele olhou para ela com gratidão. Você tem o mesmo olhar de Laura. Eu devia ter percebido. Ela sorriu com doçura. Você estava cego pela dor. E o amor, quando é cego, é perigoso. Na manhã seguinte, os jornais já noticiavam o escândalo. Babá descobre tentativa de assassinato na mansão dos Vasconcelos. As fotos mostravam a casa cercada de viaturas, Isadora algemada e Henrique carregando a filha nos braços. O país inteiro se chocava. Mas enquanto o mundo falava, Lívia só queria silêncio. Sentou-se na janela do quarto do hospital, o sol nascendo, e abriu o caderno azul. Na última página escreveu: o leite da verdade nunca azeda. E suspirou. Um repórter tentou se aproximar, mas ela apenas disse: essa história não é sobre mim. É sobre acreditar na própria intuição, mesmo quando todos chamam de loucura.
Helena choramingou no berço e Lívia se levantou, pegando-a no colo. Pronto, meu amor, acabou. Lá fora, Henrique falava com os policiais. Quero que a justiça vá até o fim. Nenhum dinheiro do mundo compensa o que ela fez. E quando voltou para o quarto, encontrou Lívia com a menina dormindo no colo. Ele ficou ali, olhando aquela cena, e entendeu o que realmente importava. Posso segurar? Perguntou. Lívia entregou a criança, e por um instante o tempo parou. O sol atravessou o vidro, iluminando o colar que agora estava inteiro. As duas metades unidas, como se Laura sorrisse através da luz. Os dias seguintes foram um turbilhão. A mansão dos Vasconcelos, que antes parecia um templo de perfeição, agora era cenário de investigação. Jornalistas se aglomeravam nos portões. Câmeras disputavam cada ângulo, e repórteres gritavam perguntas como se caçassem pedaços da verdade. Babá heroína, diziam uns. Escândalo milionário, escreviam outros. Mas Lívia não se via como heroína. Ela só queria paz. No hospital, Helena se recuperava devagar. O corpo frágil reagia bem aos medicamentos e ao carinho que finalmente era sincero. Henrique não saía do lado dela. As olheiras denunciavam as noites sem dormir. O milionário que sempre acreditou ter tudo sob controle, agora parecia um homem comum, quebrado, mas humano. Lívia sentava-se ao lado da cama, o caderno azul no colo. Ela vai ficar bem, murmurou, mais para si do que para ele. Henrique olhou para ela e suspirou. Não sei como agradecer. Se você não tivesse trocado aquela mamadeira... A voz falhou. Eu teria perdido tudo. Ela balançou a cabeça. Não me agradeça. A gratidão é uma forma de dever, e eu não quero que me deva nada. Eu só fiz o que era certo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando o colar inteiro pendurado no pescoço dela. O mesmo que pertencera a Laura. Você e ela têm o mesmo olhar, o mesmo jeito de encarar o perigo como se fosse algo pequeno. Lívia sorriu de leve. Laura me ensinou a nunca recuar diante da injustiça. E talvez seja por isso que eu ainda tô viva. Do corredor, o som de passos apressados interrompeu a calma. Era o delegado. Senhor Henrique, precisamos que assine alguns documentos. Isadora e o jardineiro confessaram mais do que imaginávamos. Ele pousou uma pasta sobre a mesa. Encontramos provas de que ela vinha desviando dinheiro das contas da empresa há meses. E tem mais. Falsificação de certidões, fraude de herança e tentativa de homicídio. Henrique passou a mão no rosto, exausto. E o jardineiro? Vai responder como cúmplice, mas colaborou com a investigação. Disse que agia sob ameaça. Lívia ouviu em silêncio, apertando a mão de Helena. Eles vão pagar pelo que fizeram? Perguntou. Sim, respondeu o delegado. Mas justiça mesmo é ver essa menina viva. Milagre assim nem médico explica. Quando o policial saiu, o quarto ficou em silêncio. Helena abriu os olhos e sorriu, reconhecendo o rosto da tia. O olhar dela parecia carregar a inocência da mãe e a força do sangue que corria nas veias. Lívia beijou-lhe a testa e murmurou. Você vai crescer sabendo o que é amor de verdade. Dias depois, já fora do hospital, a imprensa não deixava em paz. Queriam entrevistas, fotos, manchetes. Mas Lívia se recusava. Não quero fama, só quero viver. Henrique insistia que ela ficasse morando com eles, mas ela recusou com ternura. A casa de vocês tem fantasmas demais, e o meu lugar agora é em outro tipo de lar, aquele que se constrói com coragem. No entanto, algo dentro de Henrique mudou. O homem que vivia trancado atrás de seguranças e cifras começou a se abrir. Doou parte de seus bens e fundou uma instituição com o nome da esposa, Fundação Laura Vasconcelos, dedicada a ajudar mulheres e crianças em risco. No dia da inauguração, jornalistas, juízes e voluntários lotaram o auditório. Henrique subiu ao palco, visivelmente emocionado. Durante anos, vivi cercado de luxo, mas cego para o que realmente importa. Hoje estou aqui porque uma mulher simples, de coração enorme, me mostrou que a verdade não tem preço. Ela me salvou.
salvou minha filha e devolveu a memória da mulher que eu amei. O público se levantou em aplausos. Lívia, sentada entre os convidados, abaixou a cabeça envergonhada. Não queria o palco, mas os olhos de todos já a procuravam. Henrique a chamou pelo nome. Lívia Costa Vasconcelos. Venha aqui, por favor. Ela hesitou, mas se levantou. Quando subiu os degraus, o auditório ficou em silêncio. Essa mulher salvou mais do que uma vida. Salvou a minha alma. Lívia pegou o microfone e respirou fundo. Eu não sou heroína. Só escutei o que o coração mandava. Às vezes, a justiça se disfarça de instinto e a coragem vem de onde a gente menos espera. Se eu tivesse duvidado de mim, Helena não estaria aqui hoje. Então, se você que está me ouvindo já sentiu que algo não estava certo, mesmo que o mundo dissesse o contrário, acredite, o coração raramente se engana. As palmas vieram como uma onda. O público chorava e até os repórteres abaixaram as câmeras por alguns segundos. Helena, no colo de uma enfermeira, balbuciou algo e estendeu a mão para a tia. Lívia desceu do palco, pegou a menina e sorriu. O futuro é seu, pequena. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, Henrique se aproximou dela. Fiquei pensando em uma coisa. Se quiser, a fundação pode ser dirigida por você. Ninguém melhor para cuidar de quem precisa. Ela hesitou, mas aceitou. Não por mim, mas por Laura. Ela merece ser lembrada como o coração disso tudo. Na parede principal do prédio novo, um letreiro brilhava. Quem rega o mal com arrependimento ainda pode florescer. A frase escrita por Lívia tornou-se o lema da fundação. Alguns meses depois, Helena completou 2 anos. A casa estava cheia de balões simples e risadas sinceras. Nada de luxo, só afeto. Henrique tocava violão desafinado e feliz. Lívia observava da janela o pôr do sol dourando o céu. No colo, o caderno azul, agora com páginas em branco. Helena correu até ela e perguntou: Tia, o que está escrevendo? Lívia sorriu. O futuro, meu amor. O nosso futuro. Do lado de fora, vizinhos se reuniam para ver os fogos de artifício do entardecer. O riso da menina se misturava ao som das palmas. Henrique se aproximou e colocou a mão no ombro de Lívia. Prometo que ela vai crescer sabendo quem você é. Ela olhou para ele, serena. Não precisa prometer. O sangue já conta a história. O vento soprou as páginas do caderno, revelando a primeira folha, onde havia uma foto antiga. Laura sorrindo, com o colar que agora brilhava no pescoço de Lívia. Ela tocou a imagem com cuidado e sussurrou: Cumpri, irmã. Eu cumpri. E naquela noite o céu parecia mais limpo, como se o próprio destino respirasse aliviado. A justiça tinha sido feita. O amor tinha vencido o veneno, e uma simples babá havia provado que coragem e verdade valem mais que qualquer fortuna. O tempo passou, mas algumas cicatrizes não se apagam. Apenas se transformam em marcas de força. 6 meses depois do escândalo, a Fundação Laura Vasconcelos se tornara um símbolo de esperança. Mulheres e crianças de todo o país encontravam ali abrigo, cuidado e voz. Nas paredes, fotos de sorrisos e histórias recomeçadas. E no centro de tudo, Lívia, agora diretora do projeto, caminhava pelos corredores com o mesmo avental azul que usava na mansão como lembrança de onde tudo começou. Bom dia, dona Lívia, e diziam as crianças quando ela entrava. Ela sorria, distribuía abraços e às vezes parava para contar uma história. Sabem o que aprendi? Que a verdade pode demorar, mas sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, ninguém consegue apagar a luz que vem junto. Henrique visitava a fundação todos os dias. Não como o empresário milionário, mas como pai. Carregava a Helena no colo e ria quando a menina apontava para o grande mural colorido na entrada. Um desenho feito pelas crianças que mostrava uma babá trocando uma mamadeira com um anjo sorrindo atrás dela. Abaixo estava escrito: o amor envenena o mal. Ela é igual a Laura quando sorri, disse Henrique olhando para a filha. Lívia respondeu com um sorriso triste. E tem a força da mãe e o coração da tia. O olhar entre eles era de gratidão, não de romance.
mas havia algo ali, uma conexão profunda, construída em meio ao sofrimento. Dois sobreviventes que aprenderam a respirar no mesmo ritmo. Isadora continuava presa. A imprensa acompanhava cada detalhe do julgamento. No tribunal, tentou culpar o jardineiro, depois disse que fora manipulada, mas as provas eram irrefutáveis. Os vídeos, os laudos, os testemunhos, tudo apontava para ela. Quando o juiz leu a sentença, 25 anos de prisão por tentativa de homicídio e fraude de identidade, ela apenas abaixou a cabeça, o rosto vazio. Henrique estava lá, com Lívia e Helena. Antes de ser levada, Isadora olhou para eles e murmurou: "Vocês acham que venceram, mas a culpa nunca vai deixá-los em paz." Lívia a encarou sem medo. "A culpa só persegue quem deve. Eu durmo tranquila." O jardineiro arrependido recebeu uma pena menor. Da prisão, escreveu uma carta à fundação. "Eu fui covarde, mas quero mudar. Se um dia me perdoarem, prometo plantar flores onde antes plantei dor." Lívia respondeu com a mesma frase que agora era lema da instituição: "Quem rega o mal com arrependimento ainda pode florescer." A história virou notícia internacional. Revistas e programas de TV chamavam Lívia de a babá que desafiou o impossível. Convites para entrevistas, livros e documentários chegaram aos montes, mas ela recusava todos. "Não quero fama. Quero que a história dela sirva de lição, não de espetáculo." Numa tarde calma, enquanto arrumava o escritório da fundação, encontrou o velho caderno azul. As anotações ainda estavam lá, cheiros, horários, frases enigmáticas e, no final, a última linha que escrevera no hospital: "O leite da verdade nunca azeda." Sorriu. "Você sempre soube o que fazia, não é, Laura?" se murmurou olhando para o teto. Henrique entrou devagar, segurando uma caixa. "Isso aqui é para você." Dentro havia o colar restaurado, agora reluzente, unido pelas duas metades. "Mandei consertar. Achei que devia voltar para quem salvou o que restava de nós." Lívia o pegou com as mãos trêmulas. "Esse colar foi o começo de tudo. E agora é o fim, ou talvez o recomeço." Helena entrou correndo, rindo, o cabelo solto balançando. "Titia!" gritou, pulando nos braços dela. "Olha o que eu fiz!" Mostrou um desenho. 3 figuras de mãos dadas sob um sol dourado. "É a mamãe no céu, você e o papai." Lívia olhou para Henrique. Ele sorriu emocionado. "Ela fala com a mãe todas as noites. Diz que vê a estrela mais brilhante e acha que é ela." "E é," respondeu Lívia, acariciando o rosto da menina. "Porque o amor de uma mãe nunca morre. Ele só muda de lugar." O tempo foi passando e o mundo seguiu. A fundação cresceu, novas filiais surgiram e o nome de Laura Vasconcelos virou sinônimo de coragem. Mas todas as noites, antes de dormir, Lívia olhava o céu pela janela e conversava em silêncio com a irmã. "Cumpri o que prometi. Tua filha está segura e teu nome nunca mais vai ser esquecido." Certa vez, durante uma coletiva de imprensa, um repórter perguntou: "Dona Lívia, o que te deu força para enfrentar tanta gente poderosa e não desistir?" Ela respondeu com calma: "A certeza de que o silêncio é o maior cúmplice do mal. E eu escolhi não me calar, porque uma verdade, por menor que seja, tem o poder de salvar uma vida." As palavras correram o país, inspirando milhares de pessoas. Vídeos com trechos da fala viralizaram. Mães, babás, professores, gente simples de todos os lugares comentavam: "Somos muitas Lívias." Alguns meses depois, Henrique organizou um evento simbólico: o plantio de um jardim no terreno onde ficava a antiga mansão, agora demolida. "Nada de muros altos, nada de segredos", disse ele. "A casa morreu, mas daqui floresce algo novo." Cada muda plantada levava o nome de uma mulher salva pela fundação. Lívia plantou a última, uma roseira branca. "Essa é por Laura", disse sorrindo. Ao final do dia, o sol se punha e o jardim inteiro parecia brilhar. Helena correu entre as flores e gritou: "Tia, olha! Tem uma borboleta!" A criança estendeu a mão e o pequeno inseto pousou nela. "Ela veio te visitar", disse Lívia, os olhos marejados. "Quem?"
perguntou a menina. Sua mãe? Henrique se aproximou, abraçando as duas. Acho que agora podemos respirar em paz. Lívia assentiu. Sim, o veneno virou flor. E quando o último raio de sol tocou o colar em seu pescoço, ela fechou os olhos e sussurrou, obrigada. Laura. A brisa soprou leve, o jardim balançou como se respondesse, e naquele instante o mundo pareceu inteiro de novo, sem segredos, sem medo, apenas amor. O sol nascia preguiçoso sobre o novo jardim da Fundação Laura Vasconcelos, espalhando tons dourados pelas flores que agora simbolizavam tudo o que um dia foi dor. O vento trazia o cheiro suave das roseiras recém-regadas, e cada pétala parecia carregar um pedaço da história que começara com uma mamadeira trocada e terminara com uma vida salva. Lívia caminhava devagar entre os canteiros, o colar pendendo sobre o peito e o caderno azul nas mãos. As páginas novas estavam quase todas preenchidas, não com denúncias, mas com histórias de recomeço. Na entrada da fundação, uma fila de mulheres aguardava atendimento. Eram mães, babás, cuidadoras, mulheres simples com olhares cansados, mas cheios de esperança. Lívia as recebia uma a uma, como se abraçasse o passado e o transformasse em futuro. Aqui ninguém é invisível, dizia sempre, e elas sorriam. Henrique chegou pouco depois, trazendo Helena no colo. A menina, agora com 3 anos, balançava as perninhas rindo do nada. Titia, adivinha o que sonhei? Perguntou, os olhos brilhando. O que, meu amor? Sonhei com uma moça de vestido branco, igual você, e ela disse que o jardim vai crescer para tocar o céu. Lívia sorriu com ternura e olhou para Henrique. Ele assentiu emocionado. A mãe dela vive em cada flor, disse baixinho. A rotina da fundação seguia com propósito. O antigo jardineiro, após cumprir parte da pena, fora liberado por bom comportamento e agora trabalhava ali como voluntário. Cuidava das plantas com devoção. Quando viu Lívia, abaixou o chapéu e murmurou: Nunca mais toquei em veneno, só em terra. Ela respondeu com um olhar de perdão. É assim que se recomeça, João, plantando o bem para curar o mal. Naquela tarde, uma equipe de televisão chegou para gravar uma reportagem especial. Queremos mostrar o impacto que a fundação está causando no país, explicou a repórter. Lívia relutou, como sempre, mas Henrique insistiu. As pessoas precisam conhecer a força da verdade. Sua história não é só sua, é de todos que aprenderam a não se calar. Durante a entrevista, Lívia manteve o tom calmo, o olhar firme. Não sou heroína, disse. Sou apenas alguém que acreditou na própria intuição. Quando a gente sente que algo está errado, é o coração tentando falar. E o coração, quando é puro, nunca mente. A repórter emocionada perguntou: E o que você diria para quem está com medo de enfrentar a verdade? Ela pensou por um momento e respondeu: Diria que a verdade é como o sol. Pode machucar os olhos no começo, mas é ela que faz as flores crescerem. A gravação terminou com aplausos. Na saída, uma mulher se aproximou chorando. Dona Lívia, minha filha trabalhava numa casa onde também aconteciam coisas estranhas. Eu vi sua história e tive coragem de denunciar. A senhora salvou a vida dela sem nem saber. Lívia a abraçou forte. Quem salva mesmo é o amor, minha querida. Eu só fui o caminho. No final do dia, o jardim ficou silencioso, banhado pela luz dourada do pôr do sol. Helena correu até a tia com um pequeno presente, uma flor feita de papel colorido. Para você, tia. Para nunca esquecer da gente. Lívia ajoelhou emocionada. E você, meu anjo, nunca esqueça da sua mãe. Foi ela quem me ensinou a lutar por você. Henrique observava de longe, o coração apertado de gratidão. Aproximou-se, segurou o ombro dela e disse: Você mudou minha vida. Eu achava que amor era controle. Hoje eu sei que amor é liberdade. Ela olhou para ele e respondeu: E verdade, naquela noite a fundação estava vazia. Lívia subiu até o terraço, onde o céu se abria limpo e cheio de estrelas. Sentou-se num banco de madeira e abriu o caderno azul, na última página. Escreveu devagar: Laura, a menina está crescendo. Ela ri como você, teimosa como eu.
E todas as vezes que o medo me visita, eu lembro do dia em que troquei aquela mamadeira e percebo que a coragem mora nos gestos pequenos. Se um dia eu duvidei, hoje tenho certeza. O bem sempre vence, mesmo quando parece tarde. Fechou o caderno, encostou o colar no peito e deixou o vento levar o último suspiro de saudade. Lá do alto, uma estrela pareceu piscar mais forte, como se Laura sorrisse de volta. Ao amanhecer, Helena correu até o jardim e gritou: "Titia! Olha o que nasceu!" No canteiro da roseira branca, uma flor nova despontava, perfeita, iluminada pelo sol. Lívia ajoelhou, tocou a pétala com cuidado e sussurrou: "Obrigada, irmã." O amor floresceu. Henrique se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dela. "Sabe, às vezes penso que se o mundo tivesse mais Lívias, haveria menos dor." Ela sorriu leve. "O mundo precisa de mais pessoas dispostas a ouvir o que o coração tenta dizer." O som do sino da fundação anunciou o início de mais um dia. Crianças rindo, mães chegando, vidas sendo reconstruídas. O jardim exalava perfume e paz. E no meio de tudo, Lívia, a babá que trocou uma mamadeira e salvou uma geração, olhou para o céu e disse baixinho: "A justiça não é feita nos tribunais, é feita no amor." O tempo, com sua calma paciente, foi fechando as feridas. 1 ano havia se passado desde aquela noite em que a verdade venceu o veneno. A vida agora corria leve, como riacho depois da tempestade. A Fundação Laura Vasconcelos se tornara um farol, um refúgio para quem já não acreditava mais na bondade. Todos os dias, novas famílias chegavam com histórias difíceis e saíam com esperança nos olhos. Lívia, agora reconhecida por todo o país, ainda se recusava a ser tratada como heroína. "Eu só troquei uma mamadeira", dizia sorrindo, mas todos sabiam que ela havia trocado o destino. O colar que unira sua vida à da irmã brilhava sempre em seu pescoço, lembrando-a de que amor e coragem são feitos do mesmo metal, aquele que não enferruja. Numa manhã clara, Henrique a esperava na varanda da fundação. Estava diferente, mais simples, mais humano. Tinha deixado de lado o terno e a gravata, trocando-os por uma camisa leve e um olhar tranquilo. Helena brincava no jardim, rodeada por flores e risos. "Ela está crescendo rápido demais", disse ele, com um sorriso que misturava orgulho e melancolia. Lívia o observou por um instante e respondeu: "As crianças crescem quando estão cercadas de amor. E dessa vez ela está." Henrique se virou para ela, hesitando. "Sabe, às vezes ainda me pergunto como teria sido a vida se Laura estivesse viva." Lívia respirou fundo. "Talvez igual, talvez pior. Mas uma coisa é certa. Ela estaria orgulhosa do pai que você se tornou." Ele desviou o olhar, com os olhos marejados. "E da irmã que ela deixou. O silêncio que se seguiu foi doce, cheio de paz." Lá embaixo, Helena gritava: "Tia Lívia, vem ver o que eu plantei." A menina cavava com as mãozinhas sujas de terra, tentando replantar uma flor caída. "Olha, tia, é para mamãe." Lívia ajoelhou ao lado dela e ajudou a cobrir a raiz com cuidado. "E ela vai florescer, meu amor. Porque o amor nunca morre, ele só muda de forma." À tarde, a fundação recebeu uma visita inesperada. Uma jornalista estrangeira que veio gravar um documentário sobre a história de Lívia e Laura. "O mundo precisa ouvir o que vocês viveram", disse ela. Mas Lívia apenas respondeu: "Não vivemos para sermos lembradas. Vivemos para lembrar os outros que o bem ainda existe." Mesmo assim, aceitou participar com uma condição: que o foco fosse a fundação, não ela. Durante a gravação, enquanto Helena corria entre as flores, a repórter perguntou: "Dona Lívia, depois de tudo que passou, o que o destino te ensinou?" Ela pensou por alguns segundos e respondeu com serenidade que o destino não é uma estrada pronta. Ele é o som daquilo que a gente faz com o que nos acontece. Às vezes, uma dor vem para despertar um milagre. E o meu milagre se chamava Helena. Naquela noite, a reportagem foi ao ar e viralizou em poucas horas. Comentários de todas as partes do mundo inundaram a internet. "Ela é luz, ela é força, ela é fé."
Mas Lívia desligou o celular e preferiu olhar o céu. A lua cheia iluminava o jardim e o vento dançava entre as flores. Sentou-se num banco de madeira e abriu o caderno azul pela última vez. Na última página, escreveu com calma, letra firme: a verdade é o leite que nunca azeda, o amor é o fogo que nunca apaga, e a fé é o fio que costura tudo de volta. Se um dia eu partir, quero que saibam. Não salvei apenas uma criança, salvei o que há de mais humano no mundo, a coragem de acreditar. Fechou o caderno, respirou fundo e olhou para o céu. Uma estrela cadente riscou o horizonte. Boa noite, Laura, murmurou com um sorriso. Missão cumprida. Do outro lado do jardim, Helena corria em direção a ela, os cabelos balançando ao vento. Tia, olha! A estrela caiu. É a mamãe dizendo que tá feliz. Lívia se abaixou, pegou a menina no colo e olhou nos olhos dela. Então vamos fazer um pedido juntas? Vamos! Que nunca falte amor neste mundo. As duas fecharam os olhos. E por um instante tudo ficou em silêncio. Só o vento, o cheiro das flores e o brilho da lua testemunhavam aquele momento. Henrique observava de longe, com o coração cheio de paz. Aquele cenário, simples e puro, valia mais do que qualquer fortuna. Ele sabia, o dinheiro compra paredes, mas só o amor constrói lares. E enquanto a noite caía sobre o jardim, a história que começou com uma mamadeira terminava com uma promessa eterna, a de que o amor sempre encontra um caminho, mesmo entre o veneno e a dor, porque a verdade, quando é feita de amor, nunca morre. Ela floresce, sempre. Se essa história tocou o teu coração, deixa o like agora, comenta "A Verdade Floresce" e se inscreve no canal, porque amanhã vem mais uma história real, intensa e impossível de esquecer.